From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar então, meus irmãos, minhas irmãs, com a meditação no livro de Êxodo, no capítulo 20. Hoje nós vamos meditar no verso 12, que é o 5º mandamento. Então, nestas meditações, nós podemos observar que os primeiros mandamentos, eles estavam falando da relação do homem com Deus. E agora, a partir aqui do 5º mandamento, vai ser a relação do homem com o homem. As relações interpessoais com cada pessoa. Como que, na visão de Deus, nós devemos nos relacionar com as pessoas. Começa com o mandamento mais importante. Ele já começa com a base. Vou dizer o mandamento mais importante, mas é a base de é a família. A família, ela é a base da qual vai sair uma sociedade boa ou uma sociedade ruim. Se a base familiar for boa, aquela sociedade, ela será boa. Pelo contrário, se for ruim, teremos uma sociedade ruim. E o inimigo, ele tenta justamente atacar as famílias. O inimigo, ele tem uma preocupação em atacar as famílias, porque ele sabe que destruindo a base, destruindo as famílias, então ele vai ter ali um bom campo para trabalhar. Então ele já começa a semear a contenda dentro do lar. E muitas vezes acontece lares afastados da palavra de Deus. Lares aonde você não encontra uma proteção divina dentro deles, porque as pessoas estão afastadas da palavra de Deus. Um ponto importante é que devemos, e a Bíblia nos alerta disso, criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas bem antes disso, já começa na nossa vida particular. Você é um cristão, uma cristã, você já é um homem de oração, uma mulher de oração. Você orou pelo seu casamento, então agora você encontrou, Deus permitiu a união, ou você já era casado e Deus encontrou com você, te chamou para ser um cristão, uma cristã, e você deve preservar estes ensinamentos no seu lar. E como se preserva os ensinamentos no lar? Através do culto doméstico. Nós temos esta prática do culto doméstico, onde você reúne a família ali, você lê a Bíblia, lê um trecho da mensagem, faz uma oração, e então todos depois são encaminhados para a escola, para o seu trabalho. Muitas às vezes tem que fazer à noite, que é o único momento que consegue reunir a família. Mas, de qualquer forma, independente do horário, independente da forma, você precisa estar ciente de levar a palavra de Deus para a sua família. Porque todos vão estar no mesmo espírito, todos vão estar envolvidos com a mesma coisa que é a mais importante de todas, que é o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra, ela já começa no lar. O segundo ponto que vai ajudar na proteção da família é
a escolinha das crianças. A escolinha das crianças, se você não frequenta uma igreja ainda, não tem, muitos que nos ouvem na programação não são ainda cristãos, aproveite a oportunidade para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode deixar aí os seus contatos que nós estaremos enviando para você a mensagem de volta à palavra original gratuitamente. E a escolinha das crianças é uma prática, nós aprendemos isso com o profeta de Deus para esta era. E a escolinha das crianças, eles vão aprender ali os princípios bíblicos, eles vão estudar inclusive os 10 mandamentos e vão aprender do Senhor. E não é apenas um aprendizado como é na escola, porque o aprendizado da escola, ele vai fazer com que os seus filhos, eles tenham um bom encaminhamento aqui na terra. Vai servir para eles terem uma boa profissão, vai servir para eles poderem saber se virar aqui. Porém, o maior ensinamento, o maior tesouro que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é o tesouro celestial através do ensinamento da palavra, começando no lar, com o culto doméstico, o pai e a mãe sendo exemplo, trazendo ali, orando junto, ensinando. Depois a igreja como uma extensão do culto doméstico, através da escolinha das crianças, depois a sala de jovens e assim por diante. Então, o 5º mandamento, ele bate nisso. Honra o teu pai e a tua mãe. Esta introdução que eu fiz sobre o ensinamento da criança, porque como que ela vai honrar o pai e a mãe se ela não aprendeu isso em casa, não aprendeu na igreja, se ela não teve esse conhecimento, como que ela vai honrar? Então, a coisa já começa lá de trás, né? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento em relação aos homens. E ele vai reagir como a gente já falou, ele vai reger, melhor dizendo, não reagir, o relacionamento entre as pessoas. Então, a relação dos filhos com os pais, ela é muito importante. Esse é o mandamento básico. Se eu não respeito, se eu não tenho uma unidade familiar, se eu não respeito meu pai, não respeito a minha mãe, como que eu vou respeitar os de fora? Olha como que isso traz, meus irmãos, minhas irmãs, uma profundidade muito grande. Como que eu vou respeitar as pessoas de fora se eu não respeito nem meu pai, nem a minha mãe? O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele nos conta nas suas mensagens uma história e ele foi até a casa, não é uma história, é um fato. Ele foi até a casa de uma irmã fazer uma visita e quando seu filho chegou até ali, ela serviu a alimentação não estava de acordo com o gosto dele e ele pega aquela alimentação e joga na parede. Irmãos, o profeta de Deus, ele diz assim, eu gostaria que ele fosse meu apenas 5 minutos. Isto é, em outras palavras, eu ensinaria a ele uma lição de respeito. Respeitar o pai e a mãe é o mandamento primordial para que seja estendido aos outros mandamentos. Porque se ele não aprendeu os princípios em casa, se ele não aprendeu a moral, e aqui quando eu digo moral, a gente sabe que a moral não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Nós não somos salvos por boas obras, por ser pessoas boas, por guardar os mandamentos. Não é isso. Depois você escuta a programação da introdução aos 10 mandamentos que nós falamos com mais detalhes sobre isso. Mas aqui neste ponto nós estamos falando realmente de caráter. E o caráter, como nós já aprendemos, ele não é um dom. Não nasce o dom do caráter, como o dom de falar em línguas e assim por diante. Não, ela não nasce com um dom. Ela também não recebe isso. O caráter é uma vitória, ele tem que ser conquistado. É uma luta diária para se posicionar. Então, esse mandamento é um mandamento básico de os filhos obedecerem aos pais, mas não é só obediência que fala aqui. Veja que aqui não é só obediência, mas é honra. É honrar o pai e a mãe.
dar honra para eles, colocar eles num lugar, honra é colocar num lugar elevado. Então, o que está sendo dito aqui é que deve-se colocar o pai e a mãe num lugar elevado, de consideração, de cuidado, não só porque eles cuidaram de você, mas essa relação ela tem que ser estendida, mesmo depois que você cresceu, seus pais estão velhinhos. Qual é a assistência que você está dando para eles? Qual o apoio que você está dando para eles? Quais cuidados? Há filhos que depois abandonam. Tão triste. Vão seguir as suas próprias vidas e casam e não se importam mais com o pai, com a mãe. Eles estão bem, se não estão, se precisam de um apoio financeiro ou não. Não se preocupam com isso. Isso deve ser uma preocupação legítima de cada um dos filhos, independente da fase que se está. O apóstolo Paulo também, ele fala em Efésios capítulo 6, versos do 1 ao 3, depois você pode ler lá, ele destaca a responsabilidade dos pais e dos filhos. Ele fala dessa relação. E este mandamento, ele ocorre com uma promessa. Ele é o primeiro mandamento com promessa. Jesus falou sobre isso. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós vemos que o propósito desta promessa, ele visava que a nação de Israel, ali enquanto ela estivesse na Palestina, ela fosse obediente, ela obedecesse. A promessa ainda está em vigor hoje. A nação cujos filhos são desobedientes não pode permanecer sobre as bênçãos de Deus. Nós temos que lembrar disso. Isso aqui está falando da nação. Por isso que é importante, meus irmãos, está falando da nação de Israel. Porém, nós não podemos esquecer de aplicar isso para nós hoje. Aquilo que foi falado para a nação de Israel ali, como uma unidade, que honrar o pai e a mãe, era uma garantia de uma vida longa. Esse propósito não morreu ainda. Claro que aquele propósito da unidade, da nação de Israel, do conjunto de famílias ali reunidas no deserto, isso passou, isso virou história. Mas e hoje? O mandamento não morreu. É o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? De uma vida longa. Vale a pena sermos filhos obedientes. Agora, para ser filho obediente, você primeiro tem que obedecer àquele que te chamou. Uma coisa chama a outra. Se você não é obediente a Deus, se você não é obediente aos mandamentos de Deus, como que você vai ser obediente ao pai? Você vai ser obediente à mãe? Você não será. Então, cabe a cada um de nós, nesta hora, neste mandamento, revisar. Faça uma revisão. Claro que há uma promessa de vida longa e Deus não falha em suas promessas, mas isso nos faz refletir de como nós estamos na relação com os nossos pais. E você pode dizer, mas pastor, eu não tenho uma boa relação com meu pai, com a minha mãe, eu tive uma vida familiar tumultuada, complicada. Acerte isso. Deixe o perdão de Deus entrar no seu coração, assim como Deus te perdoou dos seus erros, das suas falhas, você também pode perdoar. Perdoe. Deixe isso para trás. Siga adiante. Mas não deixe de honrar seu pai e sua mãe. É a nossa exortação nesta programação. Se você tem algum problema com o pai, com a mãe, alguma dificuldade, coloque isso debaixo do sangue de Jesus Cristo. Perdoa e siga adiante, não fique carregando este peso. É um peso muito grande quando um filho ele carrega alguma mágoa em relação aos seus pais. Vá lá, acerte isso. Cristo te perdoou. Você não é perfeito, mas Cristo estendeu a mão quando você não era nada e perdoou os seus pecados. Não pode você também, agora, nesse instante, colocar no seu coração
o perdão para os seus pais, caso você tenha alguma dificuldade com. E passe a honrar seu pai e sua mãe. Não é só para ter uma vida longa aqui. Essa promessa também fala de paz de espírito. Essa promessa também vai falar da relação que você vai ter com as outras pessoas. Muitas vezes, a relação que nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, desde a infância, vão influenciar atitudes, complexos dentro das nossas vidas. Mas eu lhe digo nesta hora, para você que me ouve, o Espírito Santo pode operar dentro do seu coração o perdão. E ao perdoar, você ficará mais leve. Você vencerá os seus complexos. Seguirá adiante honrando seu pai e sua mãe, apesar de todas as dificuldades que talvez você tenha tido. Que Deus possa te abençoar nesta hora, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He